Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já ouviu falar de apostas de cotas fixas? Pois é, um nome meio complicado, mas nada mais é do que você está assistindo um jogo ali, Corinthians e São Paulo, e você vai apostar ali quanto vai ser o jogo, se vai ter pênalti, enfim. Bom, a gente vai tratar da questão legal desse tema, se é bom para a sociedade, se não é, como é que são esses aspectos legais. Tem muita gente que aposta, mas e aí, como é que funciona? Nossos convidados aqui é que vão explicar para a gente durante o Alesp Cidadania, que começa agora. O Antônio Mandahari, presidente do site de apostas, já está com a gente. Também participa com a gente o André Feldman, que é presidente da Associação Nacional dos Jogos e Loterias. E aqui no estúdio, o Thiago Gomes. O Thiago é especialista em direito de jogos. Seja bem-vindo, Thiago, também. Muito obrigado, Jeremias. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Eu vou começar um pouquinho com você aqui, que está pessoalmente com a gente. Eu falei em questão de apostas de cotas fixas. Quando a gente fala de jogo, a gente fala de muita coisa. E eu queria, nessa abertura, deixar bem claro com todo mundo aqui o que é isso na prática, por favor. Muito bem. Apostas de cotas fixas nada mais é do que uma modalidade criada por uma lei que foi promulgada em 2018, em dezembro de 2018, que trata da realização de apostas em eventos esportivos reais. Por que ele tem esse nome de apostas de cota fixa, esse nome difícil? Porque no momento em que a pessoa realiza a aposta, ela sabe exatamente o múltiplo de vezes que a quantidade de dinheiro que ela aposta será retornada caso ela tenha a vitória. Isso significa que aquela cota da aposta é fixa. Portanto, se eu apostar R$10 numa probabilidade que tem lá de me pagar 2 vezes, eu vou receber, caso eu ganhe, R$20. É por isso que é chamado de apostas de cota fixa. Ah, legal. Então, no exemplo que eu dei aqui, São Paulo e Corinthians, 2-0. Eu aposto que nesse 10 vezes. Então, se eu coloquei R$10, eu vou ter R$100. É assim. Exatamente. Se a aposta, se a probabilidade for de 2 vezes, de 10 vezes aquilo que você apostou, então tem lá uma cota que é programada no momento que você aposta, e aquilo é informado a você, então você, se ganhar, recebe R$100. Muito bem. Deixa eu passar a palavra aqui para o André Feldman, ele é presidente da Associação Nacional dos Jogos e Loterias. Você está em Brasília ou está em São Paulo, André? Eu acabei de chegar em São Paulo. E daqui a pouco volta, né? O André, queria até agradecer, porque ele está sempre aí entre um voo e outro, mas hoje online, né? Aliás, dá para fazer essa participação. Ô André, fala pra gente, quer complementar? Porque assim, eu vou ser sincero, desconheço um pouco, já ouvi falar, mas isso que a gente está falando de aposta, é tudo online, é tudo pela internet, é assim que está funcionando? Isso, hoje ela funciona praticamente tudo online. Uhum. Há previsibilidade na redação, na lei, que no futuro ela venha a funcionar também de forma não sendo virtual, sendo fixa através de pontos de venda físicos, mas ainda não tem essa previsibilidade, vai vir provavelmente junto com a edição da regulamentação. Mas aí, fixo, como é que seria? Tipo, quando a gente aposta em cavalo, vai lá e faço uma aposta na hora, ganhou? Seria assim, no próprio estádio? Os outros países, né, que já tem isso regulado há alguns anos, você tem como se fossem casas lotéricas, onde você entra na casa lotérica e faz a aposta. Existem bares temáticos, onde as pessoas entram e você tem ali TVs passando jogos ao redor do mundo inteiro e a pessoa pode fazer a aposta no resultado de algum jogo específico. E você tem terminais de autoatendimento como se fosse um caixa eletrônico nos postos de gasolina, nas farmácias, onde a pessoa pode ir lá e emitir um bilhete e fazer uma aposta na hora, num ponto físico. Mas a gente não sabe se esse tipo de modalidade vai ser prevista na legislação que vai ser publicada ainda no Brasil, na regulamentação, né? A gente está aguardando, ansioso, essa regulamentação. O ministro prometeu na imprensa agora, nos últimos dias, que deve sair até o final desse mês, começo do mês que vem. Você fala ministro da Fazenda? Isso, ele deu uma entrevista ontem ou anteontem falando sobre esse tema, dizendo que ele espera que isso esteja regulamentado entre o final desse mês e o começo do próximo. Legal. Bom, já que você datou aí, eu vou explicar para você, a gente está na segunda quinzena de março de 2023, porque isso passa no YouTube, né, Thiago? Depois que assiste para entender. Deixa eu passar... Desculpa. Desculpa, diga. Tá bom. Não. Pode falar.
Não, desculpa que eu não sabia que não, sem problema, né? A gente datar só para as pessoas entenderem. Tiago Gomes, desculpa, Tiago não. O Antônio Mandahari é presidente do site de apostas. É isso mesmo? É de um site ou de vários sites? Explica para a gente aí, o Antônio. Boa tarde, Jeremias. Obrigado aí pela oportunidade. Eu represento um site de apostas no Brasil e conheço esse mercado, né, há alguns anos já. Me fala, e aí você então é o cara certo para explicar para a gente. A pessoa entra lá no site e aí mais ou menos o que a gente colocou aqui na introdução, faz uma aposta. Eu acredito que seja mais de futebol, é assim? Ou porque assim, basquete, vôlei, a gente no Brasil tem menos demanda, digamos, né? Como é que é na prática isso? Fala pra gente. Bom, a prática é que o futebol é a paixão do brasileiro e movimenta milhões por dia, bilhões por mês, né? Os números hoje que o governo ele tem uma previsão, naturalmente vai ser a metade do que realmente acontece no mercado. Porque as apostas fixas, que são as físicas, né, de bilhete, ela tem a opção de você aguardar a operação acabar para você ganhar ou perder. Mas também tem as apostas online, onde existe o cash out. Por exemplo, o doutor deu o exemplo aí, se você colocou R$10 para ganhar 20, e você tem que esperar o jogo acabar para ganhar esse dinheiro. Porém, se você colocou São Paulo e Palmeiras, você botou R$10 no São Paulo de R$10 para pagar 20, 2.0. E o São Paulo já faz um gol logo no começo, a própria plataforma oferece um cash out para você e você pode sair, em vez de com 20, sai com 15 anos, entendeu? Então, oscila muito e varia muito isso aí. Entendi. Bom, você está entendendo a nossa conversa aqui sobre a questão de apostas fixas, né? Que é isso que a gente fez na introdução aqui, mais no futebol, tudo online. Talvez você não participe, tem muita gente que participa. E o debate aqui é justamente um pouco da questão legal. Vou voltar com o Dr. Tiago. Como é que está essa questão? Então, no Brasil, hoje, esse tipo de aposta é legalizado, não é? Como funciona, doutor? Sim, ela é legalizada, né? O jogo de azar era proibido pela Lei de Contravenções Penais, que é uma lei lá de 1941, que fala, em geral, a exploração de jogos de azar como os jogos que cujo resultado depende exclusivamente ou preponderantemente da sorte. Em 2018, dezembro de 2018, vem a lei que cria a modalidade de apostas de cota fixa, que é uma modalidade então, que passa a ser lícita no Brasil. Ela está excluída daquela ilicitude prevista lá na Lei de Contravenções Penais. O que acontece é que a Lei 13.756 de 2018 previa um prazo de regulamentação pelo Ministério da Fazenda de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Isso, então, seria dezembro de 2020, prorrogável até dezembro de 2022. Essa regulamentação pelo Ministério da Fazenda, na época Ministério da Economia, não aconteceu e, portanto, desde dezembro tem aqui uma situação de hiato jurídico, uma discussão se o fato de não ter sido regulamentado torna essa atividade lícita ou não. Eu entendo que sim, que ela é lícita, que ela permanece lícita, porque não há proibição, mas há uma discussão e gerou uma grande insegurança jurídica o fato de não ter sido regulamentado dentro do prazo fixado pela lei. Entendi. E hoje o Ministério da Fazenda, como o André ressaltou, tem prometido uma regulamentação num prazo bastante curto para resolver essa questão, o fato de que temos aqui uma atividade que tem acontecido bastante no Brasil e que não foi devidamente regulamentada. Entendi. Eu queria a opinião de vocês, então, sobre regulamentação. Você está entendendo, né? Falando de apostas fixas, na verdade, apostas de cotas fixas, que, na verdade, nada mais é do que você apostar num jogo, geralmente de futebol, online, nos resultados. Aliás, doutor, não é só resultado de... Aliás, eu vou passar para o André falar um pouquinho. Não é só quantos gols, se vai ter pênalti, o que envolve nessas apostas, assim? Olha, são atividades dentro dos esportes, resultados esportivos, que ele pode estar vinculado a resultado de gol, a resultado de quem ganha o jogo, quantidade de cartões amarelos, quantidade de cartões vermelhos, quantidade de expulsões que possa vir a ter. Bem, entendi. São todas as variáveis que podem acontecer durante um jogo, vamos
tornar isso mais fácil, né? Entendi. Eu fico imaginando, Thiago e Antônio, eu participo não sou muito ligado em futebol, mas participo aí de um grupo desses de WhatsApp, né, e a galera que gosta cada detalhe, eles querem dizer, né, quantos cartões, quantos pênaltis, quanto tudo, né, o pessoal gosta muito. Ô Antônio, vou passar essa rodada então para a gente falar de regulamentação, mas principalmente com o doutor, depois a gente volta. O que precisa ser regulamentado? A gente explicou que tem a lei, ela tinha um prazo de 4 anos, não foi regulamentada e precisa, e agora houve um aceno aí, segundo vocês estão trazendo, do Ministério da Fazenda. Regulamentar seria o que, principalmente? Antônio? Na realidade, é a gente sair desse mercado cinza, né? Porque, como o doutor falou, não é proibido, então não é ilegal. Só que a gente precisa de um amparo, a gente gostaria, todos os donos de plataformas gostariam de um amparo do governo e estar regulamentado e gerando, não somente isso, mais empregos e impostos do país, porque é um mercado que movimenta muito, um volume muito alto. Então seria de suma importância para nós, plataformas, e também os usuários terem uma segurança, para também plataformas que são de outros países, também quando entrarem ao Brasil, também pagar os devidos impostos, como acontece nos outros países. Doutor, traduz juridicamente o que seria essa regulamentação, então? Essa regulamentação ela vai tratar de uma série de questões, tá? Desde quais são os critérios para alguém ter a autorização para funcionar como uma empresa de exploração da atividade no Brasil. Então, quais são os critérios legais, os critérios econômicos, se é necessário ou não estar estabelecido no Brasil, se tem uma necessidade de pagar um valor de outorga ou não, se é necessário ter um valor mínimo de capital social, se há uma forma jurídica. Estamos de volta, Alerta Cidadania, falando sobre apostas de cotas fixas. Eu brinquei que isso aqui é quase um trava-língua, mas na verdade é o quê? Você online poder apostar num jogo em geral de futebol, quantos gols vão ter, quantos pênaltis, quantas faltas e por aí vai, né? Isso na prática já acontece e a gente debatia aqui no primeiro bloco a questão da regulamentação. Eu vou voltar com o doutor Thiago, que é especialista em direito de jogos, e para ele explicar para a gente, doutor, tem uma questão que a gente não abordou no primeiro bloco, que é assim, jogo vicia, e acho que não dá para a gente fugir disso, né? Ao mesmo lado, existe o jogo, a internet está aí para todo mundo, né? Ela é livre e é difícil, então o governo tem que regulamentar. Como é que o senhor vê esse binômio aí? Vamos colocar assim, tem a questão social, tem a questão do vício, tem a questão da regulamentação. Eu entendo que é uma questão de lidar com a realidade que é posta pela vida. Como você disse, essa é uma modalidade de jogo que é realizada majoritariamente online. O Brasil tem uma tradição de permitir o acesso à internet. Seria muito difícil, se não impossível, impedir que as pessoas aqui no Brasil apostassem em sites no exterior. Então, seria tentar tapar o sol com uma peneira. Nós teríamos uma realidade em que as pessoas efetivamente poderiam jogar, mas a gente não reconheceria isso no Brasil. Tem o problema da adição ao jogo, isso é um problema reconhecido na literatura no mundo inteiro, mas o fato é que, não havendo regulamentação, você lida com os problemas, lida com a adição, lida com o risco de lavagem de dinheiro. Adição é vício, né? Vício. Lida com risco de lavagem de dinheiro, lida com risco de lesão aos consumidores e não extrai disso nenhum benefício, porque, salvo algumas boas exceções, a maior parte dos sites está localizado, como eu disse, em jurisdições no exterior. São pouquíssimos empregos que são gerados aqui, poderiam ser gerados mais empregos. Poderia haver arrecadação e isso resultar em benefício social para a população, resultar em campanhas médicas para tratar eventualmente as pessoas que sofram de adição, de vício. Você poderia ter um maior mecanismo de regulamentação das publicidades que são feitas para isso, publicidades não serem focadas em jovens, reconhecerem o risco dessa atividade viciar. Isso é necessário que você regule para você poder colher esse dividendo da atividade.
gerar emprego, gerar receita, fazer com que esse recurso fique aqui no Brasil, seja utilizado pela nossa sociedade. Então, eu vejo dessa forma, não adianta tentar tapar o sol com a peneira, o jogo existe, ele está acessível a qualquer um, o que a gente precisa fazer é regular isso para aproveitar os bons resultados que o jogo pode gerar aqui no Brasil. Uhum. Olha, eu dei um Google aqui sobre essa questão de jogos, regulamentação. No Estadão, o governo vai tributar jogos e apostas online após viagem de Lula à China, diz Haddad. 2 dias atrás, eu falei que a gente está gravando isso na segunda quinzena de março de 2023. Haddad se reúne com empresas de aposta em meio a debate sobre taxação de jogos e por aí vai. Como é que está essa expectativa aí, André, dessa regulamentação? Vocês têm conversado aí, a sua associação, nessa questão política? Sim, é exatamente isso que está sendo vinculado na mídia, a expectativa que a gente tem que isso realmente saia nos próximos, até os próximos dias, vamos dizer assim, nos meados do mês de março, começo do mês de abril. Essa que é a expectativa do setor. A gente acredita que a melhor forma de se combater qualquer coisa que seja considerada ilegal é a regulamentação. Entendi. Ô Daniel, eu queria que você falasse, desculpa, Antônio. Antônio, eu queria que você comentasse a questão da taxação tanto das casas de apostas quanto do usuário. Como é que você está enxergando isso? Acho que se existe algum delineamento aí por parte do governo sobre isso, mas antes eu queria entender também o seguinte: hoje muitas dessas empresas, eu quero apostar num jogo aqui do Campeonato Paulista, mesmo essas são internacionais, e na prática como é que funciona? Esse recurso vai para fora? Tem empresas nacionais que também são sites no Brasil, mas são em menor número? Só dá esse parâmetro para a gente. Hoje, na realidade, todo mundo tem que estar regulamentado em algum país que autorize, né? Porque no Brasil não tem como a pessoa abrir uma casa de aposta e movimentar aqui dentro tudo isso. Então, é isso que eu estou falando, o dinheiro que era para estar no Brasil está indo para outros países que têm essa regulamentação, e de maneira online também, essas plataformas estão adentrando no país e não pagando seus devidos tributos, porque não tem como pagar, como declarar, como chegar e expor isso ao governo. Sobre a taxação, é muito importante, porque, ao meu ver, a taxação para casa de aposta, para a plataforma, ela é até mais viável do que o próprio usuário, porque o usuário ele pode estar usando aquilo de maneira recreativa. Vamos lá, exemplo. Da mesma maneira que nós temos que tomar um cuidado para não viciar, para a pessoa não chegar a pontos extremos por conta desse tipo de atividade. Isso acontece, um adulto pode gastar R$50 por mês na plataforma dessa, ele pode ganhar ou pode perder o valor. Da mesma maneira que uma criança, ela compra um joguinho do aplicativo, um joguinho infantil, e a mãe paga o aplicativo lá R$100, R$150 pelo jogo mensal. Então, eu acho que esse equilíbrio, só que no nosso caso, com a regulamentação, existe a aposta responsável, certo? Essa aposta responsável é uma regulamentação mundial, onde a gente tem parâmetros para nós mesmos travarmos esse usuário se ele está exagerando ou também está perdendo demais, entendeu? Entendi. Pelo pouco que eu entendo da questão do jogo, a gente sabe que quanto mais rápido a recompensa, mais viciante é. Aquelas maquininhas que você coloca ali e já sai o resultado, aí você coloca de novo, enfim, né? Qual é a sua opinião, que eu tratei aqui com o doutor, sobre a questão do vício? Porque a gente sabe, se você pegar o álcool, por exemplo, teve nos Estados Unidos, lá a época do Al Capone, proibia e todo mundo bebia porque o consumo era grande e era tudo ilegal, né? A lei seca, né, nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, quando se libera, também os números também não são dos melhores, né? As pessoas continuam bebendo, porta de entrada para outros vícios, né? Então, a minha pergunta é nesse sentido que eu fiz para o doutor. Tem a questão de precisa regulamentar, as pessoas acabam usando. Na sua opinião, o melhor é regulamentar e abrir e aí ter todos esses cuidados, seria isso? Sim, tem que ter todos esses cuidados, logicamente, e entender que 60% hoje da publicidade que acontece no futebol nacional vem de casas de aposta. Então, até onde pode ser ostensivo? Até onde deve se incentivar isso aí? Porque nem todo mundo sabe diferenciar uma brincadeira, algo recreativo, e pode se tornar um vício. Então, toda essa regulamentação também vai servir para isso, porque existem plataformas que
transcendem a barreira vamos dizer assim, da ética, na hora de fazer uma propaganda, seja na TV, na internet, um influenciador. Então, tendo essa regulamentação, vai ficar mais travado e mais enxuto isso. É bom para a sociedade, que tem empresas que estão movimentando o mercado, que é melhor estar dentro do Brasil pagando imposto do que mandando dinheiro para fora, porque não só a empresa sendo de fora, como vários brasileiros que vão para um cassino em outro país também já deixar o dinheiro lá. Então, tem tudo isso amparado pela lei, com certeza, ajustando cada vez mais, vai ser bom, vai ser lucrativo, vai ser benéfico para o país. Tá bom. A gente vai mostrar alguns números aí sobre a questão dos jogos, né? A gente vai colocar uma arte aí só para entender e daqui a pouco eu vou perguntar mais coisas para vocês, mas olha, 3 bilhões de reais é o volume anual de impostos que podem ser arrecadados com a legalização. E 20 bilhões de reais é a estimativa do montante em apostas que será movimentado neste ano. Em 2018 a cifra foi de 2 bilhões, então de 2, vamos lá, para 20. Doutor Tiago, número é difícil, a gente já falou no primeiro bloco, porque como não é regulamentado, né, são números assim que é difícil da gente ter uma certeza. Mas é um mercado então, que, desde aquela legislação que o senhor falou em 2018, vem crescendo muito, né? Sim, cresce muito a partir da lei que torna lícita a atividade, né? Você tem um boom, como o Antônio menciona, de publicidade na indústria desportiva, então seja em programas de televisão focados no esporte, em patrocínio de clubes de futebol, patrocínio de clubes de prática de outras modalidades pelos sites de aposta. Isso faz com que haja um crescimento natural da atividade. E nós tivemos 2 anos de pandemia também, que a pessoa estava presa em casa, assim como aumentou muito a demanda por streaming, a demanda por apostas realizadas pela internet também cresceu por conta disso, né? Então, isso acaba fazendo com que haja esse crescimento natural aí da atividade no país nos últimos 4 anos. Muito, muito bacana. O André Feldman, eu já falei no primeiro bloco, mas ele é presidente da Associação Nacional dos Jogos e Loterias. Quantas empresas vocês representam aí nessa associação, André? Hoje a gente está com 14 empresas presentes na associação e 36 em fase de adesão, pegar, né? a ficha de inscrição, então estão se inscrevendo. A gente fez o lançamento oficial da associação ontem em Brasília, né? Ah, tá. Então já tem site, quem tiver interesse vai lá saber como é que funciona, né? O André, como é que você tem uma percepção como funciona isso fora do Brasil? Porque eu, como leigo, eu me lembro de Las Vegas, né? Vejo nos filmes lá. Como é que funciona esse mercado? Aí é lá, lógico, aí a gente está falando de cassino, está falando de outro mercado, né? Mas esse que a gente está tratando especificamente, que é o aposta de cota fixa, né? Eu aposto que o time tal vai fazer 3 gols e eu aposto 10 e vai multiplicar por 3, eu tenho opção lá, eu vou ganhar 30. Isso é o que a gente está falando aqui. Como é que funciona em outros países? Vou perguntar para todos aqui, para a gente ter um cenário, por favor. Então, nos outros países, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, primeiro você tem a regulamentação, as empresas têm que se habilitar para ter uma licença, uma concessão, uma autorização. Você tem as agências reguladoras, você tem as agências fiscalizadoras, você tem todo o tratamento da prevenção da ludopatia, as regras específicas de propaganda, as questões tributárias, tudo isso já pré-definido e há vários anos. Né? Isso é uma vantagem um pouco para o legislador brasileiro, porque ele não precisa criar muita coisa, basta ele olhar o que acontece no redor do mundo, em países que já têm isso há décadas, e pegar o melhor de cada legislação, de cada item que cada país já aprendeu com os próprios erros e com os acertos, e fazer com que a gente saia com uma legislação específica e uma legislação que realmente tenha a condição de ser assertiva e colocar esse mercado tão grande que pode trazer tantos benefícios para o país nos eixos e em pouco tempo. Entendi. Antônio, é por aí? Dá para adequar um pouco essa legislação internacional e, sei lá, aprender um pouco com quem já está um pouco à frente aí em questão de regulamentação?
Eu acredito que sim, dá para pegar como base, eu concordo também. E só fazendo uma observação, eu acredito que os números que nós mostramos aí sobre volumes de apostas durante o ano e o que pode gerar de imposto é aí 3 vezes mais. Nós podemos pegar uma situação de um jogo que aconteceu na Copa, onde a maior empresa do mundo, ela faturou em um único jogo 19 bi, né? Ou seja, 78% dos usuários são aqui do Brasil. Então, eu acho que esse 78? número, 78% dos Nossa. usuários, porque aqui no Brasil nós temos muitos usuários que apostam pouco, 10, 20, 30, 50 reais, só que eles são 80% das plataformas. Fora do país, nós temos pessoas que têm um alto ticket de aposta, porém eles são bem reduzidos. Então, assim, o Brasil hoje é a bola de ouro, a bola da vez desse mercado, entendeu? Então, precisa-se urgente, só que também não pode se espantar as plataformas. Como que é? Pegar base em alguma regulamentação de um país, mas chegar aqui e fazer alguns adendos, algumas mudanças que venham impossibilitar da continuidade. Como, por exemplo, você taxar tudo que entra na plataforma, tudo que entra, que é depositado, não é lucro. Então, isso é algo que tem que se tomar cuidado para não espantar essas empresas e esfriar o mercado, entendeu? O que seria ideal, doutor Tiago, em taxação de usuário e a taxação da empresa de jogos? Eu acredito que o Ministério da Fazenda vai propor ambas as taxações. Tá? O mercado mundial é muito raro que haja a tributação do usuário, mas isso provavelmente vai ser um modelo que vai ser adotado no Brasil. Então, eu concordo com o André e com o Antônio quando eles dizem que é bom você vir depois porque você pode se beneficiar dos exemplos anteriores. É óbvio que nós estamos falando de realidades jurídicas muito distintas e isso tem peculiaridades ao fazer esse transplante de um sistema para o outro, mas sim, a gente se beneficia pelo fato de poder olhar as experiências que deram certo, poder olhar as experiências que deram errado e adaptá-las àquilo que é necessário para fazer a nossa experiência dar certo. Muito bem. Nós estamos tratando aqui, então, no programa Alesp Cidadania, do aposta de cotas fixas, e eu vou passar mais uma rodada aqui para a gente encerrar, estamos caminhando para o final. Passar então para o André Feldman, presidente da Associação Nacional dos Jogos e Loterias. Ele tem aí várias dezenas de empresas associadas. E eu queria a sua impressão final, se a gente esqueceu alguma coisa, André, de toda essa nossa conversa, o que é o principal aí para a população saber? A gente falou da questão do vício, mas falou da questão social, a gente falou da questão da regulamentação, dos números que movimentam esse mercado, citamos aí a imprensa, como é que a Secretaria da Fazenda está tratando disso em nível nacional. Então agora é com vocês aí para a gente deixar o nosso recado final. Eu queria aproveitar que a gente está aqui na Alesp, né, aqui no nosso estado, aqui em São Paulo, aproveitar a declaração do governador aqui de São Paulo, na imprensa, há poucos dias atrás, onde ele elenca 15 itens, que seriam os 15 itens principais, os primeiros itens, as prioridades que ele teria aqui no estado, e o nosso governador, entre eles, coloca a loteria estadual. E dentro da loteria estadual, dentro do estado de São Paulo, é previsto a loteria de cota fixa também. Então, essa é uma forma muito importante para que o Estado de São Paulo tenha renda, não só a União, mas o Estado tenha renda em cima das loterias. O Estado de São Paulo é um país, é maior que muitos países da Europa, a nossa população, o nosso Estado é a locomotiva do Brasil. Então, na minha opinião, tão importante quanto a Loteria Federal, a licença federal, a outorga federal, a outorga, a licença e a regulamentação da loteria aqui em São Paulo. E a Alesp é fundamental, junto com o governo do estado, para que isso também saia do papel. Maravilha. Antônio, por favor. Pô, Jeremias, eu acho que o que todos que representam plataformas anseiam, assim, como o Tiago, o doutor Daniel, né? Salvo engano, Daniel? Doutor Tiago e o André Feldman. E o André, perdão.
Então, o nosso anseio é que realmente não venha ser um aviso ou só um alerta ou uma fumaça, mas que venha haver fogo mesmo e venha resolver e sanar isso aí, porque isso, nossa modalidade existe, ela vai continuar existindo e cabe sim aos governos estaduais, ao governo federal, prosseguir e de maneira coerente, né, introduzir isso na sociedade e que venha ser algo benéfico, que venha trazer resultado para o país, para os estados e também para os empresários. Com certeza vai gerar mais empregos e vai dar resultado para todo mundo. Então, vamos torcer que dê tudo certo. E obrigado aí pelo convite. Obrigado, viu, Antônio? E já agradeço o André também pela participação online. E para encerrar, então, doutor Tiago, curioso isso que o André colocou. O Estado de São Paulo tem competência também para legislar sobre isso, mas a legislação federal também pode dar as diretrizes? Como é que funciona? Hoje não há, novamente, hoje há uma permissão na lei, tá. Isso não é tratado especificamente, então é uma discussão se haveria competência estadual. Entendo que da forma como a lei hoje está assim, não sei se isso vem a ser tratado na alteração legislativa que vai ser proposta aí pelo Ministério da Fazenda para iniciar a regulamentação da atividade. Então, pode ser que isso seja tratado, é uma questão a ver. Certo. Muito bem. Quer complementar mais alguma coisa? Mas acho que a gente encerrou aqui e obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Mas acho que o recado é esse, né, que a gente falou, né? Sim, o recado é esse. Muito bem. Olha, hoje a nossa conversa foi sobre essa questão das apostas fixas, a gente já explicou bastante sobre o que é. Continue mandando as suas sugestões que a gente vai tratando aqui todos os temas que são de interesse social, da sociedade, aqui no Aleste Cidadania, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, até a próxima edição.